Hoje existe muita informação, muitas opiniões e muitas vozes. E o maior desafio aqui não é ouvir algo, é discernir o que realmente vem de Deus. A Bíblia nos ensina que reconhecer a voz do Senhor é possível, mas exige relacionamento, atenção e maturidade espiritual. Olá, eu sou Nayara, seja muito bem-vinda ao nosso devocional diário Coffee com Fé. Aqui nós estudamos a palavra de Deus com clareza, alinhamos a nossa fé, a nossa mente, nós aprendemos a praticar decisões guiadas pelo discernimento espiritual. Nós estamos no mês de janeiro. E janeiro é o mês das decisões e nós estamos aprendendo que ouvir Deus corretamente é a parte essencial para a gente decidir muito bem para a nossa vida. Aqui você pode ficar, respire fundo, aqui Deus vai nos ensinar com segurança. Desde o início da Bíblia, Deus ele fala, mas nem sempre o povo soube discernir a sua voz. Muitos confundiram, opinião com direção, desejo com vontade de Deus, barulho externo com confirmação espiritual. Então, por isso, Jesus ele ensinou a gente que ouvir a voz de Deus não é algo místico, É um fruto de um relacionamento contínuo. E nós vamos ler lá em João 10, 27, que diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Esse versículo ensina aqui, três verdades. Ensina muito mais, mas eu vou falar sobre três verdades objetivas para a nossa vida. Primeiro, ouvir a voz de Deus é resultado do quê? De relacionamento. Jesus, ele não diz que as suas ovelhas procuram a voz, não. Ele diz que elas reconhecem. E reconhecimento aqui vem da convivência, Vamos dar um exemplo aqui. Se a sua mãe, o seu pai ou o seu filho está lá no outro cômodo da casa e ele te chama, fala com você, você automaticamente reconhece a voz da pessoa que está te chamando. Então, por que você reconhece? Porque você convive com ela, você sabe como é a voz dela, você tem um relacionamento com ela, E aí você reconhece a voz por convivência. Então, com Deus também é da mesma forma, Jesus mesmo, ele fala que a gente reconhece a voz de Deus porque quando a gente tem um relacionamento com ele. Segundo ponto aqui, a voz conduz, não confunde, Quando Deus ele fala com a gente, ele direciona. Ele não gera desordem interior e nem conflito constante, Então, pare e pense bem aí. Se você está ouvindo vozes que estão gerando conflito, ansiedade, desordem, então essa voz não vem de Deus. Deus, ele traz o quê? Direcionamento e paz pra gente, mesmo em meio ao caos que está a nossa vida, muitas vezes, Terceiro ponto aqui, quem ouve, segue. Ouvir a voz de Deus não é apenas receber a informação, não. É responder com obediência, Biblicamente, discernir a voz de Deus envolve intimidade, clareza, E isso vai nos gerar frutos, É a nossa obediência, É o que gera frutos para o reino de Deus. Quando nós obedecemos a voz do Senhor, nós estamos gerando frutos para o reino de Deus. Automaticamente, todos à nossa volta vê o quanto a gente é obediente a Deus, o quanto a gente ouve a voz de Deus, o quanto a gente discerne a voz de Deus, o nosso relacionamento com Deus. Tudo isso é muito visível através do quê? Do nosso comportamento,
né? Isso reflete em nós. A palavra de Deus diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, quando as pessoas vêm, nos olham, veem o nosso comportamento, automaticamente elas veem que a gente tem um relacionamento com Deus. E isso fica muito visível, né, na nossa vida. Por mais que às vezes nós somos seres humanos falhos, nós somos imperfeitos, mas quando a gente tem um relacionamento com Deus, a gente sempre procura ser humilde, né? Reconhecer o nosso erro, reconhecer quando nós não estamos no caminho certo, quando nós não estamos tomando a decisão certa. É assim que a gente ouve a voz de Deus. Peraí, quando você tá lá fazendo algo que de repente não agrada ao Senhor, aí você automaticamente vem aquela coisa, poxa, eu acho que eu não deveria estar fazendo isso, eu acho que eu não deveria estar falando dessa maneira. É automaticamente aí que o Espírito Santo te conduz a tomar a melhor decisão, a voltar atrás, a resiliência, a recomeçar, né? Isso tudo é a voz de Deus. É a partir do momento que a gente vai aprendendo a como se comportar no dia a dia. Quando a gente vai se relacionar com alguém, a gente automaticamente sabe o que a pessoa gosta e o que a pessoa não gosta, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O meu filho gosta de comer tais comidas. Então, eu sei, porque eu tenho um relacionamento com meu filho. Então, assim, a gente sabe o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus também. É com base no nosso relacionamento. O Espírito Santo vai nos convencendo, né, a fazer sempre o que é certo. Psicologicamente, o excesso de estímulos na nossa mente gera confusão, aumenta a ansiedade, dificulta as decisões claras, né? E quando a nossa mente está sobrecarregada da opinião alheia, das coisas que a gente vê no mundo, de tudo aquilo que sobrecarrega mesmo a nossa mente, de tudo aquilo que a gente se enche, né? Porque quando a gente alimenta o nosso relacionamento com Deus, ele cresce e a gente começa a ouvir a voz dele. Mas quando a gente alimenta o nosso relacionamento com as coisas do mundo, quando eu digo com as coisas do mundo, é com as coisas que não agradam a Deus, né? A gente fica sobrecarregado de informação, sobrecarregado de todas as outras coisas que não são o nosso relacionamento com Deus. E a Bíblia nos protege disso ao nos ensinar que discernimento, né? O discernimento, ele cresce no silêncio e na constância, não é na pressa. Não é no ato de querer resolver tudo rápido, de decidir tudo rápido. É no nosso relacionamento dia após dia. Deus, ele vai nos convencendo, ele vai mudando e moldando o nosso caráter, mudando e moldando a nossa vida, né? Por isso, naquela época, quando Jesus veio na terra, ele se retirava para lugares silenciosos. Não era para fugir dos discípulos, das pessoas, mas era para ouvir a voz de Deus com clareza. Então, se de repente você está no meio, cercado de opiniões saia, reserve. A Bíblia diz, né? Entre dentro do seu quarto, feche a sua porta e vá ter o seu momento com Deus, né? Tenha o seu momento com Deus no seu pensamento, né? No seu dia, ao longo do seu dia, para você aprender a ouvir a voz dele. Ele vai te discernindo e te conduzindo da melhor forma. Na prática, né, discernir a voz de Deus significa filtrar os conselhos. Quando a gente aprende da palavra, tem um relacionamento, a gente filtra tudo aquilo que entra dentro tudo aquilo que a gente ouve, né? Então, se você está me ouvindo aqui agora, se você é um leitor da Bíblia, um conhecedor da palavra do Senhor, você vai ver que o que eu tô falando aqui, se foge ou não, a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, hoje em dia, com a inteligência artificial, com esse turbilhão de informações, o povo só é enganado se quer, se não conhece a palavra do Senhor. Não decida nada no meio da confusão, porque você ouviu fulano falar, porque deu certo para ele que vai dar para você também. Não, peraí, vamos ouvir a voz de Deus, vamos orar, será que isso vem dele, né? Observe se a paz, se a coerência naquilo que você está ouvindo e fazendo com a palavra. Se tem coerência com a palavra, se está na palavra, se vem de Deus, é o correto, é a atitude certa. Respeitar o tempo de silêncio antes de agir. Respeite, ouça a voz de Deus, né? Reflita,
Deus, ele não compete, nunca vai competir com o barulho. Ele fala de forma reconhecível e quem o conhece ouve a voz dele. Então hoje ele te pergunta, Deus, ele nos pergunta, o que mais tem te atrapalhado você, né, nós, de ouvir a voz de Deus com clareza? São opiniões? É a sua ansiedade? É a pressa? É o medo de ouvir a voz de Deus? É o medo daquilo que ele vai te pedir? Não tenha medo. Solte o controle para ele. Não tenha medo. Se vem de Deus, é o certo para sua vida. Se é o certo para sua vida, vai te trazer paz e vai gerar consequências boas para você. Vai gerar resultados e frutos bons para nossa vida. Vamos ao nosso exercício guiado? Vamos lá. Hoje eu quero te convidar a identificar o principal barulho hoje, o principal barulho. Ore em silêncio. Diga para o Senhor, Senhor, ensina-me a reconhecer a tua voz, Pai. Decida reduzir todo o ruído do mundo antes de tomar qualquer decisão importante. Aqui a gente está aprendendo muito, a gente fala muito, e eu repito muito isso todos os dias, porque a Bíblia sempre fala que é a constância que nos traz relacionamento com Deus, né? Então, o discernimento também se treina, né? A gente tem que treinar ouvir a voz de Deus, treinar o nosso relacionamento com Ele. É todo dia, é toda hora, é todo momento que você puder. Todo momento que você puder. Quando a gente tá apaixonado por alguém, sabe assim, você já teve aquela paixão que você queria falar com a pessoa a todo momento, e assim com Deus também que nós sejamos apaixonados em ouvir a voz de Deus. Assim a gente nunca vai se cansar de falar e pedir a direção dele, né? Vamos à afirmação do dia? Afirme comigo aí onde você está. Eu conheço a voz do Senhor e decido com discernimento. Repita comigo. Eu conheço a voz do Senhor e decido com discernimento. Vamos orar? Ore comigo aí aonde você está. Senhor, ensina-me, Pai, a ouvir a tua voz acima de todas as outras vozes, Senhor. Silencia, Pai, tudo aquilo que gera confusão dentro de nós e fortalece o nosso relacionamento contigo, Pai. Limpa o nosso coração, alinha o nosso coração com o teu coração, Senhor, para que a tua vontade seja cumprida na nossa vida, para que a gente venha desfrutar do melhor que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Que as nossas decisões nasçam da tua direção, Senhor, e não do barulho que tem ao nosso redor. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém, amém. Se esse estudo te trouxe clareza, né? Se esse devocional te trouxe clareza, comente aqui hoje o que mais tem tirado o seu foco. Quando a gente bota pra fora, quando a gente fala, Deus nos ajuda. Eu vou estar orando por você, eu oro por cada pessoa que tem ouvido o devocional. Eu espero que a palavra do Senhor alcance o seu coração. Compartilhe com alguém também que precisa tomar decisões, né? Na sua vida, decisões, as decisões é que nos moldam. Siga o Coffee com Fé para continuar aprendendo a palavra, que todos os dias nós temos palavra, né? Aqui nós aprendemos, discernimos, e aqui nós caminhamos com Deus, uma decisão por dia, e Deus vai nos conduzindo em todas elas. E eu espero que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe suas decisões. Janeiro está chegando ao fim, mas o ano, ele tá todo aí pela frente pra gente viver. E amanhã nós temos mais palavra pro nosso coração. Deus te abençoe.